a nossa lição hoje é a lição número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Então hoje é falar sobre esperança. O que significa esperança? Significa aquilo que você espera com ansiedade, né? Será o texto bíblico, né, de a leitura para o nosso texto, vai falar exatamente do apóstolo Paulo, e que ele vai usar o termo de grande expectação, que é algo que você espera com ansiedade, tá bom? Bom, na página 2, nós temos aí primeiro o nosso texto áureo, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, sobre esse aparecimento, né, da glória do grande Deus, eu vou falar mais abaixo. Porém, o ponto fundamental para o cristão é o arrebatamento da igreja. Esse é o próximo evento escatológico que nós esperamos. A nossa esperança está firmada nesse evento, ok? Então é importante dar ênfase nesse evento. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores de nossa jornada de fé. Bom, nesse ponto, enfatiza para os seus alunos o que é a âncora, né? A âncora é que mantém um navio firme, um barco bem firme, em meio a uma tempestade. Então, os barcos, quando eles chegam perto da costa, em algum momento, eles normalmente baixam a âncora, porque aquela âncora é um peso que ajuda a firmar o barco para que ele não seja levado pelas ondas em definitivo e possa se chocar contra pedras, em rochas. Tá bom? Então, âncora, ela tem essa simbologia, tá bom, de firmeza. Vamos firmar para você não ser levado pelo vento, porque é a função da âncora quando nós falamos de barcos, de navios. Tá bom? Bom, na página 3, nós temos a leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25. Bom, antes até de fazer essa leitura, eu vou explicar para vocês. Vocês verão que essa leitura que o apóstolo Paulo está falando, ela se refere ao fim da grande tribulação. Tá bom? Por quê? Porque nós veremos a igreja se manifestando, vindo do céu e libertando a criatura. É uma esperança também nossa. Como eu disse para vocês, o primeiro ponto da nossa esperança é o arrebatamento da igreja, que nós acreditamos, 7 anos antes da grande tribulação, nós somos arrebatados. Participamos do tribunal de Cristo, participamos das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Estamos no céu com Cristo. Ainda durante a grande tribulação, estamos no céu com Cristo. Isso elimina totalmente o pós-tribulacionismo, ok? Elimina totalmente o pós-tribulacionismo. Então, a leitura bíblica em classe, ela fala do que a igreja fará pela criação e também por Israel, pelas nações, tá bom? Quando ela se manifestar em glória com Cristo. Tá bom? Ou seja, repetindo, essa leitura bíblica em classe, ela se cumpre no fim da grande tribulação, na manifestação em glória de Cristo, que ele vem com a igreja. Anotem até Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com ele em glória. Então, por isso que a igreja cristã prega um momento em que nós subimos com Cristo, participamos do tribunal de Cristo para recebermos os nossos galardões, depois vamos às bodas do Cordeiro, está em Apocalipse 19, e a grande tribulação acontecendo na terra. Estamos nas bodas do Cordeiro. E lá, quando nós concluímos a boda do Cordeiro, a união final da igreja com Cristo, da noiva com o noivo, nós então descemos com Cristo para libertar a criação. É esse texto da leitura bíblica em classe. Então observe, Romanos capítulo 8, versículo 18. É um texto lindo. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória é o que nós chamamos de manifestação de Jesus em glória, com a igreja. Tá bom? 7 anos depois do arrebatamento, ou no fim da grande tribulação, ou ainda após a igreja participar das bodas do Cordeiro. Tá bom? É esse momento de glória que ele vai falar aqui, né, que vai ser revelada, porque será um momento de glória. Nós viremos a este mundo, irmãos, para acabar com toda a injustiça aqui. Nós vamos governar esse mundo com Cristo. Jesus Cristo prometeu aos apóstolos, tá bom, que no reino de Deus eles iriam assentar-se em tronos e iriam julgar as 12 tribos de Israel, e não só as 12 tribos, mas também todas as nações. E, por exemplo, hoje nós estamos vendo confusões no mundo que não vai acontecer quando a igreja estiver governando. Por exemplo, não sei se vocês viram ontem, o Putin, lá da Rússia, ele visitou a Coreia do Norte. São 2 países comunistas, então, em que o cristão não tem liberdade. E por que ele está fazendo isso? Porque os Estados Unidos colocou uma força, né, do seu exército lá na região de Taiwan, para fortalecer aquela região contra operações da China, principalmente. Mas a Rússia, o que ela fez? Eu vou botar uma força armada lá também. A situação que o mundo está, irmãos, é de um perigo tremendo, tá ok? Então, quando a igreja se manifestar em glória, uma das coisas que vai acabar é isso. A igreja vai ter autoridade para julgar essas pessoas imediatamente. Por quê? Porque será um período de justiça. Não vai haver mais essas confusões que existem hoje, essas guerras que existem hoje. Por isso a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, e a igreja junto com ele. Então, esse momento glorioso é o que o apóstolo Paulo está começando a descrever aqui. Esse aqui é o início desse momento glorioso. Bom, vamos agora ao versículo 19, agora na página 4. Página 4, versículo 19, na página 4. Ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Bom, ele está usando uma linguagem figurada aqui, tá bom? Por quê? Porque a criatura, a criação, por exemplo, as rochas, as árvores, elas foram amaldiçoadas por Deus, mas elas não têm vida. Mas existe uma linguagem figurada, né, em que você pode falar dos animais inanimados como tendo vida. Então, existe a parábola de Jotão, por exemplo, lá em Juízes, em que ele fala das árvores procurando um rei. Tá bom? As árvores procurando o rei. É claro que isso não é literal, é uma linguagem figurada. Ok? Vocês podem ver em Juízes capítulo 9. Então isso é uma linguagem figurada. Então ele está dizendo aqui que a criação, a criatura, ela espera essa manifestação dos filhos de Deus. E ele vai dizer por quê. Versículo 20. Então, ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Tá bom? Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: maldita a terra por causa de vós. Tá bom? Maldita a terra por causa de vós. E antes do pecado do homem, teve o pecado de Satanás. E o pecado de Satanás, tudo indica também, ele causou uma catástrofe na terra. Bom, eu vou ler com vocês aqui um texto que eu não coloquei na revista, mas eu quero ler esse texto com vocês. Ezequiel capítulo 31, versículo 15 e 16. Nesse texto de Ezequiel, o que ele faz? Ele compara, tá bom? Autoridades aqui da terra, autoridades pagãs, né? Tá bom? Ele compara a Satanás. Nesse exemplo aqui, ele está comparando a Faraó. E por quê? Os faraós, eles se diziam deuses. E Satanás, o querubim ungido, teve essa mesma atitude e se tornou Satanás. Tá bom?
Então observe, Ezequiel capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se. E cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Versículo 16. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor, o Líbano, o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolaram na terra mais baixa. Tá bom? Então, ele está falando aqui de quem? De Satanás, comparando, tá bom? Comparando ao faraó. Okay? Comparando ao faraó. O mesmo é feito também em Ezequiel capítulo 28. Por que eu citei esse versículo? Existe uma corrente no nosso meio, né, que, por exemplo, o diretor do seminário que eu estudei, ele defendia, Lourenço Ouço, é que a terra ela não foi criada sem forma e vazia. Ela foi criada em um estado original, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois diz, e a terra estava sem forma e vazia, ou a terra era sem forma e vazia. Bom, será que Deus criou a terra sem forma e vazia, ou ele a criou num estado original, e devido à queda de Satanás, ela foi mergulhada em águas? Olha, observe que a ciência diz que houve um período no passado que havia vida na Terra, onde viviam os dinossauros. Eles dizem que os homens não viviam nesse período, tá bom? E esses dinossauros, aquela vida foi destruída repentinamente. Eles dizem que deve ter sido um meteoro. Bom, essa teoria é recente, né? Mas os anabatistas ensinavam há bastante tempo que a Terra tornou-se sem forma e vazia por causa da queda de Satanás. O versículo que eu vejo mais claro sobre esse tema é esse que eu li para vocês, Ezequiel capítulo 31, tá bom? Mas pode ler também Ezequiel capítulo 28. Bom, então com a queda de Satanás, nessa teoria, que eu acredito nela, tá bom? Era defendida pelo meu mestre, Lourenço Ouço, e eu acredito nela, a terra tornou-se sem forma e vazia. E quando o homem peca, também a natureza sofre, porque nós veremos, Deus vai dizer, maldita a terra por causa de vós. Então o pecado, ele causou um problema, irmãos, na natureza, ao ponto de Deus dizer que as árvores agora que iriam surgir da terra, não seriam só árvores boas e frutíferas, surgiriam árvores, espinhos e cardos, Deus disse, ou seja, uma árvore que não te dá sombra, não te dá alimento, não serve para nada, só serve para te ferir. Então, se você encostar naquela árvore, você vai se ferir. E Deus disse que isso foi resultado do pecado. Então, a natureza ficou sujeita à vaidade. A vaidade significa algo vazio, né? Sem valor, uma situação ruim. Ainda na página 4, versículo 21. Então ele está usando uma linguagem figurada, dizendo que a criação sofre, as árvores sofrem, isso, e sofrem mesmo, tá bom? Só que elas não têm consciência para desejar a manifestação dos filhos de Deus. É aí que entra a linguagem figurada do apóstolo Paulo. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que eu vou aconselhar vocês nesse texto? Compare com Isaías 65. Isaías 65 diz que terá um período de glória em que o leão vai se deitar com o cordeiro. Ou seja, não haverá mais guerra, não haverá animal atacando animal. Você sabe que antes do dilúvio era assim. Antes do dilúvio, os animais não comiam carne. Todos, tá bom, se alimentavam de vegetais, até o homem, tá bom? Porque Deus diz que deu os vegetais para os homens. Veja lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, tá bom? Então todos se alimentavam de vegetais. Só depois do dilúvio é que os homens começaram a comer carne, e os animais também começaram a se atacar.
tá bom? A se atacar. Então, esse período do milênio, a Terra voltará a um estado bem melhor do que o atual, depois do dilúvio, por causa do pecado, que a Bíblia diz que a humanidade se corrompeu totalmente. E hoje, irmãos, nós sabemos, eu recomendo a vocês, sem querer fazer uma propaganda, né? Eu não sou bom de propaganda, mas vou fazer uma propaganda. Eu escrevi um livro, Arqueologia Antediluviana. A arqueologia, ela já encontrou os povos antediluvianos, só que ela não sabe disso. Mas eu, quando fui estudar arqueologia, eu vi arqueologia antediluviana. Eu consigo identificar o nome do último descendente de Sete. Ele se chama Naram-Sin. Naram-Sin. E o último descendente de Caim, ele se chama Pepe II. Sabe qual é a característica de ambos? O que a arqueologia diz? Que ambos se diziam deuses. Tá bom? E Pepe II, que vivia na região do Nilo, construíram as pirâmides, né, os descendentes de Caim. Nessa minha teoria, eles construíram as pirâmides, todos eles ambos se diziam deuses. Então, e a arqueologia diz que nós não sabemos o que aconteceu depois desses dois reis que dirigiam grandes impérios, tudo desapareceu. E a arqueologia diz que deve ter sido uma mega seca, mas é no mesmo período do dilúvio, que ocorreu cerca de 2300 a.C. Segundo a arqueologia, quando ocorreu esse problema? 2300 a.C., próximo dessa data. Então, aquele grande pecado do homem que a Bíblia descreve que toda a carne corrompeu o seu caminho, Gênesis 6,12, tá bom? Então, Deus enviou o dilúvio e Deus reduziu a vida do homem. Hoje nós não temos a mesma saúde dos homens que viviam antes do dilúvio, porque eles viviam 300, 600, 969 anos. Durante o milênio, esse período de bênção que a igreja estará sobre a terra, ok? Durante esse período, a vida será também prolongada. A Bíblia diz que o homem, o jovem, de 100 anos, o homem de 100 anos terá a saúde de um jovem. Ok? Ou seja, a vida será prolongada novamente. A revista, como eu disse para vocês na introdução, ela faz um discurso assim genérico, sem apontar a nossa doutrina. Mas a nossa doutrina, a nossa interpretação sobre esse texto é bem clara. Tá bom? A igreja vai reinar na terra e ela vai trazer esse período de bênção sobre a terra. Se você não acreditar nisso, você tem que desacreditar em Isaías. Os protestantes desacreditam. Tá bom? Eles dizem que aquela profecia de Isaías 65, aquilo não se cumpre mais na terra. Que aquilo ali foi dispensado porque Israel negou o Messias. Não acredito neles. Vai acontecer sim. E é desse texto, desse tempo, que o apóstolo Paulo está falando. Bom, ainda na página 4, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós não temos como mensurar isso, mas Deus disse que a criação estava amaldiçoada. Então o apóstolo Paulo está descrevendo isso. A criação sofre por causa do pecado. Então vai ter um período na Terra em que a Bíblia chama de milênio, em que a igreja vai reinar com Cristo e a Terra será abençoada. O que está sendo pregado, o que os falsos profetas estão pregando na internet, que vocês não devem acreditar de jeito nenhum, é que nós já estamos vivendo esse tempo, que Satanás já está preso, que nós estamos vivendo esse tempo. E eu tenho que citar o nome, por exemplo, Hernando Dias Lopes, ele fala isso. Isso aí é heresia, isso aí é heresia. Para dizer isso, você tem que desprezar a profecia de Isaías. Você não vai querer se enquadrar como falso profeta. Então continue acreditando na profecia de Isaías. Haverá um tempo de reinado da igreja aqui na terra. Ok? E o apóstolo Paulo está descrevendo. Nós vamos abençoar a criação. Porque Isaías profetizou, né? Os rios, tá bom, que secaram, eles voltarão a correr. As doenças diminuirão. Muitas dessas doenças que tem aí, irmãos, é resultado do pecado do homem. Tá bom? Se o homem não tivesse pecado e não vivesse nessa situação,
o nosso organismo venceria fácil esses vírus, essas bactérias, mas a cada dia nós estamos mais fracos. A ciência hoje já comprovou, depois eu vou passar para vocês um link do biólogo Marcus Eberlin, em que ele fala cientificamente, mostrando como está provado que o homem ele não está evoluindo, ele está involuindo. Por quê? Porque hoje você estuda o DNA do homem e ele diz, a ciência diz que a cada geração, por exemplo, eu gerei um filho, depois meu filho vai gerar outro filho e vão gerando filhos. E isso existe uma média de a cada 25 anos o DNA vai degradando, o ser humano vai enfraquecendo. Isso é comprovado cientificamente, tá bom? Tudo por causa do pecado. Então, cada dia nós ficamos mais frágeis em relação às bactérias, aos vírus, ok? Bom, o apóstolo Paulo prossegue. Agora o versículo 23. E não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós também desejamos deixar esse corpo. O apóstolo Paulo, ele descreve esse corpo como uma prisão para a alma. Não como uma prisão para a alma. Então nós desejamos deixar esse corpo, porque esse corpo é frágil. Esse corpo é frágil. Se você não vigiar muito, você é levado pelo pecado, você é levado pelo mal. Né? Quantas pessoas, às vezes, nós vemos nas igrejas, vou citar a igreja, onde são as pessoas mais aperfeiçoadas, vamos colocar assim, mas às vezes nós vemos pessoas fazendo coisas dentro da igreja, rivalidades, difamando um ao outro, criando divisões desnecessárias, né? Isso é resultado de quê? É dessa fraqueza do homem. Então, o cristão verdadeiro, primeiro, ele luta para não se envolver nessas coisas, né? Se envolver em briga, confusão dentro de igreja, isso é inaceitável. Lá no mundo já é ruim, imagine aqui no meio do povo de Deus. Mas a fraqueza, ela faz isso. Aconteceu com Israel, estava lá Arão e Miriam criando uma divisão contra Moisés, ok? Então, acontece, é a nossa fraqueza, a nossa limitação. Então o apóstolo Paulo diz que nós gememos, ou seja, desejamos deixar esse corpo, desejamos deixar essa limitação, essa fraqueza. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ok? Então, o significado de esperança é isso. Principalmente, nós esperamos o mundo invisível. Você tem que ter fé para acreditar nele, porque Jesus trouxe essa mensagem. Era a mensagem que Deus vinha ensinando para Israel no Antigo Testamento, a ponto era ensinado para Moisés, a ponto dele dizer, né? Risca o meu nome do livro que tu tens escrito, né? O livro da vida. Então, eles tinham ciência de que depois dessa vida, nós temos uma outra vida para nós estarmos com Deus. E Deus, ele simbolicamente escreve o nome dos fiéis em um livro. Bom, agora na página 5, a introdução da nossa lição. Diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque nós abrimos mão de uma série de coisas porque nós acreditamos na vida eterna. Então, o próprio apóstolo Paulo diz, se não existe ressurreição, então não existe vida eterna, Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, não vamos mais abrir mão das coisas desse mundo, vamos nos dedicar só a festas,
como Jesus Cristo disse que estava antes do dilúvio, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Só viviam para essa vida, esqueceram a eternidade. Tá bom? Bom, capítulo 1, no final da página 5, diz: para onde aponta a esperança do cristão? Número 1, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Esse texto do apóstolo Paulo é importante ler, né? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Bom, eu inseri um comentário aí para vocês colocarem para os seus alunos. Tá bom? É sempre bom vocês colocarem pergunta para os alunos. Então eu sugiro a vocês aqui que, quando você chegar nessa leitura, não está na revista do aluno, né? Mas quando chegar nessa leitura, você coloque para o aluno: quando que a criação começou, nessa linguagem figurada do apóstolo Paulo, a gemer, a sofrer? Ou seja, quando que a criação foi amaldiçoada? Provavelmente ele vai chegar nesse versículo. Ah, professor, me lembro que Deus disse: maldita a terra por causa de vós, ou seja, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, Gênesis 3,17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, olha, maldita a terra por causa de ti. E Deus vai dizer também: a partir de agora, ela vai gerar também espinhos e cardos. Ou seja, a terra, ela sofre por causa do pecado do homem. Não, ela sofre por causa do pecado do homem. Por isso é que a igreja ela é comparada a um corpo. E o pecado de um causa sofrimento no pecado de outro. Se, na simbologia do corpo, se a mão pecar, ela tem que ser cortada do corpo. Senão ela contamina todo o corpo. Por isso ela é disciplinada. O homem ele é disciplinado. Bom, a outra mão vai ter que fazer o trabalho sozinho. Então você vê cristãos às vezes sofrendo porque existe uma outra parte que foi cortada, tá bom? Não está mais fazendo parte do corpo de Cristo, não está trabalhando. A diferença que você deve colocar para os seus alunos é que na simbologia cristã, essa parte do corpo que pecou e foi cortada, na vida natural ela é jogada fora e não se recupera mais. Mas no reino de Deus ela é recuperada. Tá bom? Ou seja, a mão pode ser colocada no lugar de novo e voltar a trabalhar todos juntos. Né? Bom, eu coloquei aí também Gênesis 5:29, que diz: e chamou o seu nome Noé, Lameque, quando nasceu o seu filho, ele chamou de Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, a terra realmente foi amaldiçoada e a situação anterior ao dilúvio era catastrófica, como eu falei para vocês. Eu escrevi um livro, a Arqueologia Antediluviana, tá bom? Em que eu falo exatamente desse tempo e dá para descobrir como eles viviam. Tanto os descendentes de Sete quanto os descendentes de Caim, eles haviam se desviado totalmente. Flávio Joséfo diz que Noé teve que fugir da região onde ele vivia, para não ser morto, porque ele pregava contra a violência que as pessoas estavam fazendo. Essa parte, Flávio Joséfo é que conta, tá bom? Bom, prosseguindo, vamos agora à página 8, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança da ressurreição dos mortos
em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho e a esperança do arrebatamento. Bom, esse texto que ele cita, 1 Tessalonicenses 5,8, eu coloquei aí para vocês poderem dar ênfase para os seus alunos, né? Ele diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Essa esperança, irmãos, ela muda toda a atitude do cristão nesse mundo. Se o cristão está sofrendo, essa esperança faz com que ele resista ao sofrimento. Nós temos história de cristãos sendo perseguidos pelo Império Romano, mas talvez a história mais bonita de perseguição de igreja é de um homem chamado Baltazar Rubimaya. Ele viveu ali próximo de 1530, ele foi aprisionado pelos protestantes, sofreu tortura por uma semana, uma coisa desumana. Ele acabou não resistindo à tortura e ele acabou negando a fé e disse que não pregaria mais contra o batismo de recém-nascido. Acabou que ele foi solto, ficou envergonhado, fugiu. 3 anos depois, diz a história que ele falou: eu posso ser um covarde, mas não sou um herege. Um herege não. Eu vou voltar a pregar contra o batismo de recém-nascido. Foi preso e aí essa esperança se reflete nele, mas principalmente na mulher dele. Porque a mulher dele certamente sofreu com ele esse período, né, de vergonha que ele passou, né? Então, diz que ele sendo torturado, ele foi preso pelos católicos, ele sendo torturado, a mulher dele falava: não nega, amor, depois eles vão me torturar também, vão me matar, mas lembre-se de tudo que nós passamos, lembre-se da nossa esperança com Deus, lembre-se da vida eterna. E ele lá sendo torturado, ele foi morto, depois ela foi afogada, que era assim que os católicos e protestantes faziam. Então, como que você aceita perder essa vida? Pode me matar, mas eu não nego, né? Pode matar meu marido, depois me mata também, mas eu não nego. É essa esperança. É essa esperança de vida eterna. Você sabe que essa vida é passageira. Tá bom? E ele prossegue, ainda na página 8. A esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Bom, eu inseri um comentário aí no final da página 8, sempre lembrando que os comentários que eu coloco em verde, né? Então, tá aí. A nossa esperança primária é o arrebatamento da igreja, que ocorre no fim da era da igreja. É a era que nós estamos vivendo. Essa era da igreja, ao iniciar, interrompeu a contagem das 70 semanas de Daniel. E o fim da era da igreja marca o reinício da contagem das 70 semanas. Logo, faz sentido acreditar que a igreja é retirada antes da recontagem das 70 semanas. Bom, irmãos, falar de esperança futura, você tem que falar de escatologia para os teus alunos, né? E quando você lê as 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, você vê que Daniel, o anjo diz para Daniel que na semana 69 o Messias é tirado, é morto, tá bom? Ou seja, resta uma semana para se cumprir. Quando o Messias foi morto, vocês já ouviram essa expressão. Essa é uma expressão que os anabatistas usavam. O relógio de Deus com Israel parou. E começou a era da igreja. A era da igreja, eu falei para vocês, hoje é terça-feira, ontem, segunda-feira, completou 1995 anos do nascimento da igreja. Faltam 5 anos para completar 2000 anos do nascimento da igreja. A igreja deveria, no mundo, se reunir, né, para nós fazermos um grande evento nesse momento. Agora, em junho, vai ter o centenário das Assembleias de Deus aqui no Rio de Janeiro. É bom,
Mas você comemorar 2000 anos do nascimento da igreja é especial, né? Então você tem que falar de escatologia. E quando você chega nessas 70 semanas de Daniel, você tem duas interpretações. Os católicos e protestantes dizem que tem que esquecer essa profecia de Daniel, que ela foi invalidada porque Israel matou o Messias. Só que Jesus disse que não. Jesus Cristo disse que essa profecia está de pé. Ele falou claramente, Mateus 24:15. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê que entenda. Tá bom? Vou conferir aqui Mateus 24:15, porque a nossa mente pode falhar, né? É exatamente isso. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Jesus está falando das 70 semanas de Daniel. E ele está dizendo que ela vai se cumprir. Aí vem os protestantes e católicos e dizem que não, isso aí não se cumpre mais. Não acredite. Isso vai se cumprir. Entre Jesus e os protestantes, vocês têm que acreditar em Jesus, né? Isso é inquestionável. Então, essa profecia de Daniel ainda vai se cumprir. Olha, então eles rejeitaram o Messias na semana 69. Ok? Teve início a era da igreja. Essa semana ainda vai se cumprir. Jesus Cristo disse. Então, por que que nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista? Eu coloquei aqui para vocês. A era da igreja interrompeu a contagem das 70 semanas. O relógio de Deus com Israel parou. Então, para voltar à contagem das 70 semanas, nós temos que interpretar logo que terminou a era da igreja. A era da igreja interrompeu a contagem das 70 semanas. Para retornar à contagem das 70 semanas, termina a era da igreja. E se termina a era da igreja, faz sentido nós acreditarmos que a igreja é tirada da terra. Esse é o motivo de nós defendermos o arrebatamento pré-tribulacionista, é na Bíblia. Tá bom? Aí os protestantes normalmente dizem que nós temos medo da grande tribulação. A questão não é medo, a questão é que eu confio em toda a Bíblia, inclusive no livro de Daniel, e eles não confiam. Jesus falou que a profecia de Daniel está de pé, mas eles vêm dizer que não. Então nós temos que dizer que ele está errado. E essa não é uma questão comum. Por isso é que eu não chamo eles de irmãos. Eles têm um batismo inválido e eles querem invalidar a profecia de Daniel, de Isaías, de todo o Antigo Testamento. Não, isso está errado. Então, vamos continuar acreditando na Bíblia. Então eu coloquei para vocês aí a nossa esperança número 1 é nós sermos arrebatados. Se nós morrermos, então a nossa esperança número 1 continua sendo nós ressuscitarmos e sermos arrebatados. Mas essa é a nossa esperança número 1, para deixar bem claro. Infelizmente, como eu tenho dito para vocês, a revista tem vindo com um discurso genérico. Em nenhum momento ela fala aqui claramente qual é a esperança do assembleiano. Essa aqui é uma revista da Assembleia de Deus. Mas procura aí, ela não fala. Bom, página 9 continua. Agora o item 3. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta. Vamos ler esse texto de Romanos, capítulo 15, versículo 13, né, que o apóstolo Paulo fala dessa nossa esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que significa você abundar em esperança? Observe, todas as pessoas têm esperança em alguma coisa, né? Só que tem pessoas que eles têm, como o apóstolo Paulo diz, uma ardente expectação. O que significa isso? Uma ardente expectação. É uma esperança muito forte.
é uma esperança muito forte. Tem pessoas, eu desejaria, eu gostaria. Você não vê a pessoa trabalhando pelo que ela espera, mas a expectação, tá bom, que o apóstolo Paulo usa, e aqui ele fala de abundância em esperança. Significa que você tem uma esperança muito grande, muito forte, você trabalha, né, por conta dessa esperança. É o que nós estamos fazendo aqui, pregando o Evangelho em tempo e fora do tempo, ensinando a verdade, né, e você procura se afastar do mal por conta dessa grande esperança, essa esperança abundante, ok? Pois bem, prosseguindo na revista, logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada do céu, né? Como eu disse, é fundamental. Se você tem essa esperança, você resiste até à perseguição, ao sofrimento, à tortura. Bom, nós sabemos que, infelizmente, teve muitas pessoas na história que eles não resistiram à tortura, né? Por um momento, ok? Mas nós temos um vasto número de cristãos que eles resistiram à tortura, tá bom? E temos exemplos de cristãos como Cipriano de Cartago e outros. Quando o comandante lá romano disse para ele: você vai morrer pela espada, ele disse: eu agradeço a Deus, tá bom? Eu glorifico a Deus. Então muitos falaram isso, e que os romanos ficavam espantados. Teve escritores que disseram: esses cristãos são loucos, né? Como que a pessoa abre mão dessa vida, né? E só por uma exigência de adorar os deuses? Mas por quê? Porque os romanos, eles não conseguiam entender essa esperança que nós temos, ok? Bom, ele prossegue até o versículo 36, né? O versículo 33. Em parte foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Foram feitos espetáculos, sim, irmãos. Sabe o que os católicos faziam? Os católicos, eles na Inquisição, a Inquisição foi criada para matar a igreja anabatista, irmãos. Igreja como nós, que não batizava recém-nascido. O que os católicos fizeram? Eles criaram uma máscara, tá bom? Que eles chamavam de máscara do herege. Então, eles colocavam, quando pegavam, capturavam um anabatista, colocavam aquela máscara e saía pela cidade vagando. As pessoas podiam bater o quanto quisesse, só não podia matar, tá bom? Mas podia bater, cuspir, envergonhar, entendeu? Fostes feito espetáculo em vitupérios, ou seja, vergonha, né? Os católicos fizeram isso conosco. Os católicos fizeram isso conosco. A quantidade de pessoas que eles queimaram nas fogueiras, eu recomendo sempre a vocês o livro dos mártires que a CPAD publicou, de John Fox, que foi um protestante que se converteu à fé anabatista. Abandonou os que matavam para passar a ser perseguido. Ok? Então, na história, fizeram realmente espetáculos de nós, né? Tinha um instrumento de tortura, se você pesquisar na internet, você acha fácil, que era a cadeira do afogamento. Eles colocavam o anabatista na cadeira, tá bom? Amarrado, e era como uma gangorra, né? Bem longa, e o cristão, o anabatista, ficava sentado lá naquela cadeira, e eles levantavam aquela gangorra e a cadeira entrava na água. E eles deixavam ali 1 minuto, aí tiravam, a pessoa saía. E isso aí eles faziam em praça pública. Eles faziam em praça pública, para todos verem, tá bom? E assim eles iam até matar o cristão. Uma das últimas mortes históricas que os católicos fizeram foi na Espanha, que a Inquisição na Espanha foi a que demorou mais a acabar, né? Diz a história que o rei e a rainha passaram mal vendo a morte dos anabatistas. Porque os inquisidores exigiam que todos participassem. Existem imagens na internet, irmãos. Eu vou colocar imagens para vocês mostrando como eles faziam. Eles faziam um tribunal
e aqueles cristãos anabatistas sendo queimados, ok? Eu vou colocar lá algumas imagens para vocês, e vocês procuram na internet, vocês acham em muitos exemplos. Eles faziam aquilo como um espetáculo, exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tá bom? E vocês vão encontrar muitos exemplos nesse livro dos mártires, como eu contei aí para vocês. Então já peguei uma imagem aqui, eu vou até colocar essa imagem lá no grupo de vocês, para se vocês quiserem publicar, exatamente para ilustrar essa palavra do apóstolo Paulo, que eles realmente faziam um espetáculo de nós. Ali está mostrando como eles colocavam, né, numa praça, a imagem que eu coloquei para vocês. É uma praça, um local, e toda a população lá. E os cristãos sendo queimados. Então isso aqui que o apóstolo Paulo falou é verdade. Por que os cristãos não negavam a fé? Porque se eles poderiam se livrar, segundo os católicos, bastava eles confessarem que eles eram adoradores do demônio. Olha que coisa absurda que os católicos faziam. Se o anabatista confessasse que era adorador do demônio, eles soltavam. Nas bruxas de Salem, os protestantes fizeram a mesma coisa. Os protestantes puritanos mataram lá e tinham 3 anabatistas, um pastor, um irmão e uma irmã. E em todo interrogatório, eles falavam para as pessoas: só você confessar que você é adorador do demônio e você se livra. Então teve um monte de pessoas, tem uma menina, não lembro o nome dela, que foi a primeira, era uma escrava, então ela talvez tivesse alguma coisa da religião africana, então ela foi capturada como bruxa. Eles falaram para ela: se você confessar que você é adoradora do demônio, nós fazemos uma purificação e te soltamos. Ela falou: então eu confesso. Cara, um mundano, né? Ela confessa, pode botar aí que eu sou adorador do demônio. Ela colocou, eles soltaram ela. Mas você acha que o pastor anabatista iria fazer isso? Acabava o ministério dele. A irmã, o outro irmão que foram presos, confessar que era adorador do demônio, mas era isso que católicos e protestantes faziam. É inacreditável que hoje a Igreja Católica queira dizer que nós somos filhos dela. Isso é uma aberração. Ela nos matava, criou a Inquisição para nos matar. Agostinho de Hipona, ele usou o exército romano para matar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E agora vem dizer que nós somos filhos dela? Que isso não existe na história. Uma mãe que persiga os filhos do jeito que eles perseguiram, não? Ela, na verdade, está descrita no Apocalipse como aquela que está embriagada com o sangue dos santos. A Babilônia apocalíptica. Bom, o autor dos Hebreus prossegue. Eu falei o apóstolo Paulo, desculpe, né? Mas teve um momento que eu falei o apóstolo Paulo, não, o autor dos Hebreus. Versículo 34 agora. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes as expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Os católicos, irmãos, eles colocaram como lei na Inquisição: se alguém denunciasse um anabatista, ele ficava com os bens do anabatista. Se alguém denunciasse, né, um judeu na Inquisição espanhola, porque lá na Inquisição espanhola e portuguesa eles perseguiam os judeus. A Inquisição não foi criada para perseguir judeus, mas lá eles perseguiram, né? Então eles faziam a mesma coisa. Se denunciasse, ficava com os bens do judeu, né? Descobriu que um judeu que aceitou o catolicismo, chamava de cristão novo, continuava guardando o sábado. Até aqui no Brasil nós tivemos história disso, que uma serva denunciou para o Império Português. Ele continua guardando o sábado. Eles foram presos e mortos. Versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tens grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Maravilhosa. A Epístola aos Hebreus é maravilhosa. Bom, vou dar um pulinho aqui por causa do nosso tempo. Vamos para a página 10.
Para completar esse tópico que eu li com vocês, o tópico 3, na página 9, eu coloquei um comentário aí também no início da página 10. A nossa esperança envolve também recebermos um corpo incorruptível e nos livrarmos dessa natureza corrompida. Vamos detalhar qual é a nossa esperança. Bom, vamos agora à página 11, o capítulo 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. Bom, eu vou ler esse tópico aqui, irmãos, mas como eu disse, é um comentário em tom genérico, né? Parece um protestante escrevendo. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Ele diz: a história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Então você vê que é um comentário genérico, né? O texto que ele coloca, Efésios 1:10, diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Bom, ele não se posicionou sobre o que é dispensação da plenitude dos tempos. Bom, o que eu fiz? Então eu peguei um livro da CPAD, um livro antigo, né? Ok? Que fala como é interpretado a plenitude dos tempos. Então eu peguei um livro do meu mestre, Niels Lawrence Olson, publicado pela CPAD, O Plano Divino através dos Séculos, publicado em 1981. Eu coloquei aí no comentário em verde: a dispensação da plenitude dos tempos é uma descrição do reino milenar, que acontecerá na terra, quando Jesus reinará sobre Israel. Tá bom? Isso é necessário falar, irmãos. Esse é o ensino que a igreja sempre pregou. E eu coloco aí, então, o texto desse livro. Ele coloca a referência bibliográfica, né? E abaixo o texto, ele diz: a dispensação do governo divino, o milênio. Assim vemos que certos prenúncios do milênio apresentam-se pelo menos 7 anos antes, servindo de introdução a este período. O próprio Cristo voltará literalmente a esta terra, onde ele esteve durante 33 anos, e pessoalmente reinará sobre a mesma por um espaço de 1000 anos. E consigo trará a sua igreja dos redimidos, que voltará dos céus, onde foi levada na hora do arrebatamento e da primeira ressurreição. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Então, ele explica Efésios 1:10. Esse livro foi publicado pela CPAD, quando eu estudei lá no IBP em 1984, eu comprei esse livro, que tinha sido publicado em 1981, que já estava na 6ª edição. Então, esse sempre foi o ensino das Assembleias de Deus. E eu sempre falo, no meu caso, principalmente, é complicado eu mudar o ensino, principalmente porque eu acredito que esse é o ensino certo. Mas pense, eu tenho textos escritos em 1986, 85, quando eu comecei a dar aula em escola dominical, 86, 87, quando eu comecei a dar aula em seminário, que fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos. O que é essa dispensação? Essa dispensação é que Jesus virá reinar aqui na terra e será um reino justo, que a natureza será abençoada, a vida do homem se desenvolverá. Tudo isso contradiz a doutrina dos protestantes, que nós já estamos vivendo um milênio. E o que nós estamos vendo atualmente contradiz a doutrina deles e favorece a nossa doutrina, porque nós, os anabatistas, sempre pregaram há 1900 anos atrás, 1800 anos atrás, há 600 anos atrás, há 800 anos atrás com os valdenses, há 600 anos atrás com o pastor Dolcino, tá bom? E principalmente a partir dos últimos 200 anos, quando os católicos e protestantes não nos matavam mais. Tá bom?
daquela história que eu contei para vocês, que os reis espanhóis passaram até mal, se quiser eu mando essa história para vocês, está no livro que eu escrevi de história da igreja, tá bom? No 5º livro. Isso foi acontecer já nos anos 1800 e pouco, porque a Espanha só vai acabar com a Inquisição em 1840. Ela foi uma das últimas a acabar. Então, a partir dos anos 1800, os cristãos vão escrever mais sobre esse tema. Isso aqui era o que era pregado por esses exemplos que eu falei para vocês. Todos eles chamavam a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica. E os protestantes de filhotes da Babilônia Apocalíptica. Filhos da Babilônia Apocalíptica. Que está profetizado no Apocalipse. A era da Babilônia Apocalíptica, lá no Apocalipse, é chamado a era de Tiatira. Pode ler lá no Apocalipse, tá bom? Esse período começa em 431 e vai até a Reforma. E essa igreja pagã, lá ela é comparada a Jezabel. E Deus diz que ela deixaria filhos. Quem são esses filhos? São as igrejas protestantes, tá bom? Que nascem depois da era de Tiatira. E pelas doutrinas deles, são filhos da Babilônia Apocalíptica mesmo. Todos eles mantiveram um batismo inválido, ok? Então, nós temos que falar dessa plenitude dos tempos e dar a interpretação. Por que fazer uma revista que não dá interpretação nenhuma, meu Deus? Não diz os nomes das pessoas, dos hereges, dos falsos profetas, tá ok? Não dá os nomes das pessoas e faz um comentário genérico. Mas nós não podemos tratar a mensagem de Deus assim, não. A mensagem de Deus tem que ser clara. Eu escrevi em 1987 que ela é a Babilônia Apocalíptica. Ela não mudou nada, continua praticando culto aos mortos, ou seja, continua praticando paganismo. Então eu tenho que chamar ela de Babilônia Apocalíptica. Na página 13, eu completo aí. A nossa esperança envolve um reinado com duração de 1000 anos, onde a igreja governará inclusive sobre Israel, que ainda estará em um corpo corruptível, mas a igreja estará em corpos incorruptíveis, que ela recebeu no arrebatamento. Por quê? O arrebatamento dá fim à era da igreja. Volta a contagem das 70 semanas, 7 anos. A igreja está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Isso é bem claro em Apocalipse 19. E para dar fim à grande tribulação que está ocorrendo na terra, ou seja, a última das 70 semanas de Daniel, a igreja vem com Cristo. De onde que você acha que vem o tempo de 7 anos como tempo de duração para a grande tribulação? É das 70 semanas de Daniel, ok? Então, quando termina essas 70 semanas, que a igreja vem com Cristo para dar fim a esse período, se cumpre os propósitos das 70 semanas, ok? Em que é dito, né, que será dado fim aos pecados de Israel, porque o anjo falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, extinguir a transgressão, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, esses propósitos vão se cumprir em Israel. No fim da grande tribulação, ele se converte. Eu tenho dito para vocês que, profeticamente, esse encontro entre Jesus e Israel provavelmente se dá no dia do Yom Kippur. E é isso que está profetizado em Levítico 23. Bom, eu coloquei aí para vocês o texto de Mateus, que Jesus afirma que nós reinaremos sobre Israel, né? Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, regeneração é um outro nome dado a essa dispensação da plenitude dos tempos, tá bom? A esse milênio que foi prometido nesse tópico, ok? Bom, então, prosseguindo. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, início, Apocalipse capítulo 20, você vê, em capítulo 19, a igreja veio com Cristo, deu fim à grande tribulação e nós nos assentamos em trono para reinar, ok? Vamos ler esse texto, é bom, né?
Ok? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 20. Desculpe, Apocalipse capítulo 20. Tá bom? Em que João vê descer um anjo do céu, prende Satanás, lança ele no abismo. Agora, importante é o versículo 4. Tá bom? Mostra esse versículo também para as tuas ovelhas e para os teus alunos. Eu não coloquei aí no material, mas acrescente. Ele diz, quando termina a grande tribulação, Satanás é preso. Não acredito nos protestantes que Satanás já foi preso. Não acredito que isso já aconteceu. Isso é um absurdo. Eu digo até de irracional. Então, diz aqui, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem é? É a igreja. É Jesus e é a igreja. Tá bom? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Eles foram mortos pela besta, ou seja, durante a grande tribulação. Eles ressuscitam e se juntam à igreja. E agora inicia esse período que eu falei para vocês da leitura bíblica em classe, que o apóstolo Paulo diz que nós vamos abençoar a criação. É esse momento que está aqui em Apocalipse capítulo 20. Bom, volto para Mateus 19. Na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Apocalipse 20, versículo 4, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Israel, eu expliquei no tópico anterior, durante o milênio, ele está vivendo junto com as outras nações aqui em corpos corruptíveis. Como que nós podemos provar que eles estão em corpos corruptíveis? No final do milênio, Satanás é solto e sai a enganar as nações, e as nações vêm contra Israel, e aí é aplicado o juízo final. Então, se eles se corromperam, eles estão em corpos corruptíveis, estão vivendo nesse corpo, Israel e as nações. Vai lá em Isaías 65, que eu recomendei a vocês. Lá também fala de morte, porque estão vivendo nesses corpos, mesmo a vida sendo ampliada, o homem de 100 anos tem a saúde de um jovem, mesmo essa vida sendo ampliada, eles estão em corpos corruptíveis, mortais, e vão morrer. Bom, ainda na página 13, o item 2 diz: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Então vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 4, em que o apóstolo Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos firme esperança. Eu coloquei em azul esse texto, porque é um texto para você destacar, tá bom? Mas você observou ali que ele colocou uma expressão, medo do futuro? Bom, ele não está sendo claro aqui, mas observe, os protestantes, e por que eu desconfiei dele? Porque em várias revistas ele cita protestantes como Lutero, um indivíduo que praticava culto aos mortos, acreditava em purgatório. Você citar esse pagão, isso é paganismo, você citar esse pagão na nossa literatura, no estudo da Bíblia, como uma referência doutrinária, está errado. Tá bom? E eles, os protestantes, dizem que nós, que pregamos o dispensacionalismo, nós temos medo da grande tribulação. A questão não é medo da grande tribulação, a questão é o que nós vemos nas Escrituras, tá bom? Essa é a questão. E eu expliquei para vocês naquele tópico das 70 semanas. As 70 semanas, o relógio de Deus com Israel parou para iniciar a era da igreja. Para esse relógio voltar a contar, ocorre o fim da era da igreja. Se ocorre o fim da era da igreja, faz sentido você acreditar que a igreja é tirada da terra. Então, esse é um dos textos que eu uso para falar
do arrebatamento da igreja pré-tribulacionista. Aproveito aqui para recomendar a vocês também o meu livro, Os 10 Pontos Fundamentais do Arrebatamento Pré-Tribulacionista. Ok? Bom, eu comento abaixo aí no final na página 13. Como ele colocou ali medo do futuro, ele pode estar falando dos protestantes, né? Então, que os protestantes dizem isso, ele pode estar transmitindo uma visão protestante. Pode, não estou afirmando. Então, eu comentei. Normalmente, os protestantes acusam os cristãos dispensacionalistas, que somos nós, de terem medo da grande tribulação. E assim teriam desenvolvido a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Mas, na verdade, a questão não é medo. A questão é que a Bíblia ensina que estamos vivendo um período entre a semana 69 e a semana 70ª de Daniel. A Bíblia ensina que a igreja será guardada dessa terrível hora que virá sobre a humanidade. Veja Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, isso aqui é um exemplo. Não? Eles às vezes questionam até que não está falando da grande tribulação, mas a Bíblia é clara em afirmar que existe período que a igreja não vai passar nesse período. Existe um período de tentação na terra e Jesus vai tirar a igreja da terra, ok? Bom, vamos agora para a página 15. Ele citou aí, é o tópico 3, por que uma doutrina da esperança? E ele citou 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. Esse é um texto para você dar destaque na sua aula, porque essa é a nossa grande esperança. O cristão, ele tem que desejar sair desse mundo rápido, tá bom? E isso faz com que o cristão ele se apegue ainda mais à fé, que ele lute ainda com mais força contra o domínio do pecado. Então esse tema é importante. Então eu coloquei aí no material didático em azul, que é um texto da revista que você deve dar destaque, eu sugiro, né? Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, dá uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse texto aqui é bem claro. Os crentes ressuscitam, depois são arrebatados para encontrar com Cristo. Tá bom? Os protestantes ou os pós-tribulacionistas, eles dizem que a ressurreição, só existe uma primeira ressurreição. É aquela que acontece em Apocalipse 20, versículo 4, que eu li para vocês. Mas aquela lá claramente acontece após o fim da grande tribulação. E aqui ele deixa claro que Jesus vem para nos arrebatar e ressuscitar os mortos, tá bom? Antes, tá bom, de um período de tribulação. E é um evento em que nós subimos com Cristo. Tá bom? Nós subimos com Cristo. E alguns ressuscitam para subir com Cristo. Lá em Apocalipse 20, versículo 4, a igreja veio com Cristo em Apocalipse 19 e depois assentou-se em trono com Cristo. E os que ressuscitaram lá está bem claro, eles foram mortos pela besta durante a grande tribulação. Então você tem uma harmonia dos textos. Ok? Bom, vamos prosseguir. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que ressuscitam em Apocalipse 20, versículo 4, que é a igreja, aqueles que morreram durante a grande tribulação,
estavam fracos na fé, não foram arrebatados, ficaram, mas conhecendo a verdade, não adoraram o anticristo e foram mortos, tá bom? Então eles ali ressuscitam com Cristo e reinam com Cristo aqui por 1000 anos. Enquanto o texto aqui de Tessalonicenses, nós subimos com Cristo. Subimos para receber os nossos galardões, tribunal de Cristo, e participarmos das bodas do Cordeiro. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então esse texto aqui, sobre a nossa esperança futura, eu considero ele muito importante, dei destaque nele. Bom, na página 17, tem o capítulo 3, a esperança cristã como âncora da alma. Ele faz comentários interessantes aqui, tá bom? Para você poder aplicar. E eu vou dar um pulo, já estamos em 1 hora e 10 minutos de aula. Normalmente eu gosto de fazer uma aula de 1 hora para não ficar muito longa. Então, na página 18, eu coloquei um comentário para complementar esse texto, que diz: a esperança de alguns é passar por diversas encarnações até se aperfeiçoar. Por que eu estou falando isso? Porque nesse tópico aqui, ele fala das esperanças de alguns, as falsas esperanças. Só que ele não diz quais são essas falsas esperanças. Isso tem que ser ensinado para os nossos alunos. O aluno vai te perguntar: professor, pode dar um exemplo aí de uma falsa esperança sobre a vida eterna? Então eu coloco aqui para vocês. Aí prossigo, olha. Os egípcios antigos tinham esperança de acumular riqueza neste mundo para utilizá-las na eternidade. Isso aí é verdade, né? Por que eles guardavam aquela riqueza nas pirâmides? Guardavam, enterravam, sepultavam até os seus servos para trabalhar por eles na vida eterna, na outra vida, né? Essa era a esperança dos egípcios. Prosseguindo, falando de esperança depois dessa vida, qual é a heresia que se destaca aí na história? Não? Os católicos e luteranos têm esperança após a sua morte de serem purificados no purgatório e assim se livrarem do inferno eterno. Lutero continua acreditando nisso até a morte e os protestantes, os luteranos acreditam nisso até hoje, irmãos. Então isso é paganismo. E o apóstolo Paulo chama de culto ao demônio. Em Deuteronômio, Deus chama de algo fedorento. É exatamente isso, tá bom? Abominação. Algo fedorento, algo que cheira mal às narinas de Deus. Eu normalmente faço a seguinte comparação. Eu trabalhei no INCA e ali tinha o IML na Rua dos Inválidos. O IML é antigo, agora ele mudou, né? Reformaram ele. Mas o antigo tinha umas geladeiras que não funcionavam bem e às vezes davam problema. E você sabe, o corpo dos mortos tem que ir para lá para fazer uma perícia, né? Ver por que ele morreu e tal. E começava aquele cheiro ruim, irmãos, que impregnava o bairro todo. Irmãos, nós passávamos o dia sem conseguir almoçar, sem conseguir comer, porque aquele cheiro faz mal. É isso que Deus diz sobre o culto aos mortos, sobre todos que invocam os mortos. Então, católicos e luteranos têm essa esperança, né? Eu passei por uma situação que um amigo meu da empresa, a mãe dele morreu, aí você vai no sepultamento, né? Ele era um católico, daquele católico que não entende nada de doutrina. Eu estava lá no sepultamento dele, aqui na Sulacap, no Rio de Janeiro. Aí ele falou o seguinte: Levi, eu sei que você é pastor, eu te considero tanto, fala alguma coisa aí para minha família. Aí eu dei uma palavra, né? Claro, para os vivos, cristão fala para vivo. Aí tudo bem, acabou, ele agradeceu. A irmã dele chamou ele e falou: Lourenço era o nome dele, né? Ele não tirou a alma da nossa mãe do purgatório. Tem que falar para ele para tirar a alma da nossa mãe do purgatório. Aí ele veio comigo e falou assim: Levi, disseram que tem um tal de purgatório e que você tem que tirar a alma da minha mãe de lá. Você faz isso, por favor? Aí eu falei: olha, Lourenço, eu não posso, eu sou pastor evangélico, o purgatório não existe na Bíblia, não. Eu não faço isso não, desculpe, mas eu não posso fazer. É super constrangedor, né? Morreu a mãe do teu amigo, mas eu não vou cair nesse erro de jeito nenhum. Aí eles procuraram lá, chamaram um padre, eu fiquei lá orando, veio o herege, fez aquela invocação e tirou a alma da pessoa do purgatório. Isso é coisa de católico, luterano, anglicano.
Isso é paganismo, tá bom? Então, destaque isso para os seus alunos. Católicos e luteranos têm uma esperança errada, porque eles acreditam que eles morreram, alguém faz uma invocação, dá uma oferta na igreja, tal, e a alma do parente dele sai do purgatório, queima um pouquinho e depois vai para o céu. Isso aí era pregado pelos cananeus, isso aí é a religião de Baal. Cristão de verdade não cai nesse erro, não. Tanto que eu continuo a pregação, o comentário, olha. O verdadeiro cristão tem a esperança de receber um corpo eterno e assim chegar diante do justo juiz que dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. E é isso que nós acreditamos. Morreu, não tem mais o que você fazer por aquela pessoa. Não dá para purificar alguém após a morte. Isso é doutrina pagã. Gregos, cananeus, romanos, celtas, né, os incas, astecas, maias, os africanos, todos eles fazem isso. Os nativos do Brasil, todos eles fazem isso. Mas cristão não faz isso. Tá bom? Então eu citei exemplo aí para você ter exemplo. Na página 19, eu botei um tema que eu acho que vocês devem destacar da revista, o tópico 3. Ele diz: mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. De modo que isso requer, destaque isso para os seus alunos, uma vida de pureza para desfrutar da promessa de Jesus, de ser como Jesus é. E ele colocou aí um versículo que você deve ler com seus alunos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ok? E vou concluir a leitura na página 20, que diz: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Amém?